Meus amores, eu aqui de novo com vocês. Nós vamos continuar falando sobre o módulo de História, o volume 2, onde nós vamos estar vendo o capítulo 4, certo? Que fala sobre Brasil, um país de muitos caminhos. Vamos identificar transformações da natureza, os modos de vida no comércio e na circulação de produtos. Iremos descobrir como esses deslocamentos contribuiu para a formação do nosso atual Brasil. Vamos lá? Peguem o módulo e venham comigo. Observem a imagem da página 20 do módulo. É uma reprodução da obra O Violeiro, do artista Almeida Júnior, criada em 1899. Com base aí nessa imagem, vamos responder umas perguntinhas. O que vocês acham que o artista procurou retratar nessa obra? Ele procurou retratar um homem tocando viola e uma mulher cantando. Que instrumento musical foi apresentado aí nessa imagem? Uma viola. Vocês conhecem esse instrumento? Conhece alguém que já tenha tocado esse instrumento? Tenho certeza que sim. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho do início da criação de gado e a expansão do território. Como vocês sabem, os portugueses se estabeleceram no litoral brasileiro e se dedicaram à extração do pau-brasil. Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como, por exemplo, o plantio da cana-de-açúcar, foram surgindo o quê? Vilas, onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo os portugueses. Martim Afonso de Souza liderou, em 1530, saindo de Portugal, uma expedição, e essa expedição era com o objetivo de explorar as riquezas das terras brasileiras. Onde os portugueses, ao chegarem aqui no Brasil, estabeleceram-se? Muito bem, próximo ao litoral. Em 1532 foi fundada a primeira vila. Sabem qual o nome dessa vila? São Vicente, na região onde se encontra hoje o atual estado de São Paulo. Essa vila, ela foi fundada por Martim Afonso de Souza em 1532, próximo ao Porto de Santos, onde os produtos e as matérias-primas eram transportadas do Brasil para Portugal. Mas não parou por aí. Em 1535, em Olinda, Pernambuco, e Salvador, na Bahia, em 1549, também foram fundadas outras vilas. E pouco tempo depois, Salvador se tornou a primeira capital do Brasil. Em diversos locais, plantavam-se canas-de-açúcar para a produção do açúcar, e esse açúcar era enviado para a Europa. Mas em vários locais onde o solo não era adequado para o plantio da cana-de-açúcar, foi desenvolvido a criação de gado bovino. Uma curiosidade é que a cana-de-açúcar e os animais, como boi e vaca, eles não são naturais das terras brasileiras. A cana é originária da Índia, um país da Ásia. O português Martim Afonso de Souza foi a pessoa responsável por trazer as primeiras mudas desse vegetal da Ilha da Madeira para essas terras. E sua mulher, Ana Pimentel, mandou vir as primeiras cabeças de gado bovina da ilha de Cabo Verde. Vocês conhecem esse doce? Pois é, isso aí é a rapadura. Engraçado, ela é feita da cana-de-açúcar, um quitute muito comum no Brasil, mas ela é originária, ou seja, ele é originário das Ilhas Canárias.
Essa rapadura, ela era facilmente transportada até os portos, de onde seguia para a Europa, porque ela era muito resistente à umidade. No Brasil, o gado bovino era usado em diversas atividades. Vamos ver alguma delas. Ele era usado no transporte de pessoas e mercadoria pelo território, na movimentação dos engenhos de madeira, que moíam a cana-de-açúcar para produzir o açúcar, na obtenção de alimentos como, por exemplo, carne, leite, queijo, na obtenção de couro para a produção de roupas e utensílios, como, por exemplo, embalagens, bolsas e chapéus. Iremos rever agora a contribuição do Rio São Francisco e a criação do gado. Nos primeiros anos, após a chegada dos portugueses, no mesmo espaço onde se plantava a cana-de-açúcar, também se criava gado. Com o crescimento do rebanho de bois e vacas, os criadores se deslocavam em direção ao interior do território. Eles conduziam o gado margeando os rios em direção ao interior do Nordeste e Sul do Brasil. Com isso, as fazendas de criação de gado se expandiram pelo sertão brasileiro e sul do Brasil. As famílias que se instalaram nesses locais formaram vilas e criaram caminhos que levavam o interior às cidades do litoral. Também iniciaram a produção de derivados do leite e de carne do sol, comida típica das áreas do sertão. Vender gado em grandes feiras do Nordeste era outra atividade praticada por essas famílias. Uma curiosidade é que a carne de sol ela ficou conhecida por causa da forma como é preparada. É coberta com sal e depois colocada ao sol para secar. No passado, como não havia geladeira, secar pedaços de carne era uma maneira de conservar esse alimento para que não estragasse rapidamente. Os vaqueiros, como vocês estão vendo aí na foto, eles eram muito habilidosos com couro e costuravam as próprias vestimentas. Chapéu, casaco, perneiras e sandálias. Eles trabalhavam usando cavalos como montaria, animais que os ajudavam na condução do gado. Vocês sabem o que seria expedições? Não? Então, é o que nós vamos ver agora. Entradas, bandeiras e a mineração. Mas eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre o que seria expedições. Grupos de pessoas que se reúnem para conhecer ou explorar novos territórios. E bandeiras? Bandeiras eram expedições que saíam de locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior do território brasileiro. As pessoas que participavam dessas expedições, elas eram chamadas de quê? Muito bem, de bandeirantes. E o que eles buscavam? Eles buscavam ouro, prata e plantas. Contudo, algumas dessas expedições também buscavam aprisionar e escravizar os indígenas. Verdade! Nessa época, eles procuravam os índios para que eles fossem escravizados. Mas para que esses índios iriam ser escravizados? Para fazê-los trabalhar nos campos, nas vilas e cidades. Esses bandeirantes partiam em direção a terras desconhecidas e enfrentavam muitos perigos. Desbravar o interior do Brasil não era tarefa fácil naquela época. Muitos homens que aceitavam essa aventura, aceitavam porque desejavam ganhar um pedaço de terra ou parte do ouro que era encontrado durante essas expedições. Na terra que ganhavam, normalmente eles plantavam o quê? Trigo, milho e mandioca. Os bandeirantes também plantavam milho e mandioca em determinados locais do caminho para o interior. Dessa forma, outros bandeirantes que passassem por tais caminhos
teriam como conseguir alimento. Essa ação também incentivava a vinda de pessoas de outros lugares para habitar aqui nessa região. As expedições partiam da Vila de São Vicente, em São Paulo, e seguiam os cursos dos rios com a ajuda dos indígenas no decorrer dos anos. Assim, os bandeirantes também desdobravam caminhos terrestres. Sem a ajuda dos indígenas, a expedição seria muito difícil, pois esses grupos conheciam as direções corretas para chegar a determinada parte do território. Também conheciam o curso dos rios e os perigos das matas. Ao abrirem caminhos pelo interior do território, os bandeirantes também encontraram locais com minas de ouro. Muitas pessoas se dirigiram até as regiões mineiras e assim surgiram Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e Arraial de Santana, uma vila que se tornaria a cidade de Goiás, em Goiás. Vamos falar um pouquinho agora sobre a corrida do ouro. A notícia do descobrimento de minas de ouro logo se espalhou pelo Brasil, fazendo com que muitas pessoas do litoral e até mesmo de Portugal migrassem para as regiões das minas, buscando enriquecer com a exploração do ouro. Assim, por causa da chegada de tantas pessoas de diversos lugares, como paulistas, bandeirantes, europeus, indígenas e africanos escravizados, iniciou-se a formação de vilas voltada para o trabalho em mineração. Inicialmente, o ouro foi encontrado nas margens dos rios e os trabalhadores utilizavam peneiras para conseguir separar o metal de outros elementos. Depois, o ouro passou a ser explorado nas encostas dos morros e assim iniciou-se a mineração realizada por africanos escravizados. Como muitas pessoas se deslocavam para a região e o número de novos moradores aumentou, alimentos começaram a faltar nas vilas e cidades. Dessa forma, tropeiros passaram a abastecer esses locais com a venda de seus produtos. Eles iam de cidade em cidade, transportando produtos em mulas e atravessando o interior até as regiões litorâneas. Os tropeiros abasteciam as vilas e cidades com alimentos e animais. Nesta ilustração de Debré, os integrantes da tropa estão em um local de descanso. No centro da imagem, um escravizado carrega um saco de pele utilizado para transportar alimento, como por exemplo queijo e grãos, que seriam comercializados em diversos locais. E aí, amores, mais uma aula para vocês sobre história. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem o meu próximo vídeo, onde vamos falar também sobre geografia, tá certo? Um beijo no coração de todos, amo vocês, estou morrendo de saudade.